Shalom querida, graça e paz. Estamos voltando para mais um Palavras de Vida. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 14, a partir do versículo 25. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo forte vento, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Continuamos falando hoje, como falamos ontem, sobre o espírito do medo. Irmãos, essa história também é muito forte, acontece no Mar da Galileia. Jesus Cristo com esses homens experientes, esses homens que conheciam aquele lugar, que nasceram à margem do Mar da Galileia. Agora os despede, fica orando e depois ele vai, aí por volta das 3 da madrugada, encontrar-se com eles. Eles veem Jesus vindo, andando por sobre as águas. E eles tiveram, a palavra diz, medo. Jesus disse: não tenham medo, porque sou eu. Pedro disse: Senhor, então se é o Senhor, manda eu caminhar sobre as águas contigo. Jesus disse: vem. E Pedro foi. E ele andou sobre as águas. Mas a Bíblia diz que ele teve medo, então começou a afundar. Jesus o pegou pela mão e disse: homem, por que tu não tiveste fé? Irmãos, como vencer o espírito do medo? Quero dizer para vocês que vocês podem guardar agora no seu coração com muita clareza, que são 3 as formas de vencer o espírito do medo. A primeira forma de vencer o espírito do medo é você olhando para Jesus. Muitos daqueles que estavam ali estavam apavorados. E no seu pavor e na sua angústia, eles ficaram paralisados. Pedro, porém, quando olhou para Jesus, disse: Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir contigo, andando sobre as águas. E Jesus disse: vem. E ele foi, e ele andou sobre as águas. Então, quando nós mantemos os olhos fixos em Cristo, o medo, independente das circunstâncias, independente das situações, não pode nos tocar. A segunda forma de vencer o espírito do medo, irmão, meu querido, é dando passos de fé. Note que o medo visitou todos, mas Pedro pôde, porque olhou para Jesus, debaixo de uma palavra de Jesus, deu passos de fé. E quando Pedro deu esses passos de fé, ele andou em conquista. Eu tenho certeza que naquele primeiro momento ele venceu o medo. E em terceiro lugar, como vencer o espírito do medo? Estendendo a mão para o Senhor Jesus. Naquele momento ele clamou e disse: Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, salva-me. Jesus estendeu a mão, o levantou e ali ele pôde, creio, voltar andando para o barco. Irmãos, Deus conhece as nossas debilidades, mas nós também devemos conhecer. Não somente as nossas debilidades, mas as grandezas do nosso Deus. O espírito do medo, ele precisa ser vencido. No momento da tua maior fraqueza, olha para Jesus. No momento em que você for desafiado a dar um passo de fé, dê um passo de fé, nem que seja simplesmente um. E no momento em que você sentir que está naufragando, diga: Senhor, tem misericórdia de mim. E você vai vencer. Muita gente fala que Pedro não teve fé, que Pedro afundou. Mas eu quero dizer que de todos aqueles que estavam lá, Pedro foi o que deu o primeiro passo. Pedro foi o que creu. Então há um nível de vitória no que Pedro fez. Se nós queremos vencer o espírito do medo, precisamos buscar esse nível de vitória. Então hoje eu quero te desafiar, diante do problema, da luta, da aflição, da angústia, da dificuldade que você esteja passando, seja qual for, dê um passo de fé, olhando para Jesus. E se você sentir fraqueza no seu coração, clama para o Senhor Jesus. E você vai assim crescendo, de fé em fé, como diz a palavra, e sendo cheio desse grande e poderoso amor do nosso Deus. Deus te abençoe, amo você
Que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Shalom.